Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Michele. Vamos para mais uma aula, né, online. Nós vamos trabalhar a apostila de História. E nós finalizamos a unidade 6, né? Então, hoje nós vamos dar início à unidade 7. Vamos para a página 28 do livro 2, né? Iniciando a unidade 7, que vem com o tema As Formas de Morar Ontem e Hoje. Então, aqui nós temos uma imagem, né, crianças, na página 28 e na página 29, nós temos duas imagens aqui, né? O que será que é esse lugar? Que lugar é esse que está retratado aqui nas duas imagens? O que parece ser? Parece ser uma cozinha, né? Mas o que essas imagens têm em comum? Elas têm algumas coisas iguais, né? O que elas têm de diferente? O que elas têm de igual? Elas são cozinhas, né? Porém, elas têm os mesmos utensílios, na maioria deles, né? Alguns diferentes, alguns, porém eles são um pouco diferentes, né? Então, assim, uma cozinha para outra, né? O fogão aqui ele é de um jeito, aqui é de outra forma. Então, aqui, crianças, nessa primeira imagem aqui, ele retrata um fogão colonial, né? Um fogão mais antigo, né? É exatamente por isso que a gente fala sobre o ontem e o hoje, né? Então, isso aqui é uma coisa mais antiga e isso aqui é uma cozinha mais moderna, né, crianças? Geralmente a gente utiliza, né, essa composição de cozinha hoje em dia, né? Esse lugar ele serve para quê? Para a gente cozinhar, para a gente fazer as nossas refeições, né? E aí a gente se senta à mesa, né? Se reúne com os familiares, né? Para a gente poder se alimentar e poder preparar os alimentos. Aqui nós vemos alguns utensílios, né? Que os colonos, né? Usavam, os colonos, né? Que migraram para o Brasil, né? Lá pelo século XIX. Então, aqui a segunda cruzinha, ela retrata uma cozinha moderna, igual a gente utiliza hoje em dia. E aqui nós temos até alguns utensílios diferentes, né? Uns potes de barro, as cadeiras ainda de fio, né? Então, aqui nós temos um edor, né, de carne, um cesto, né, de vime. Então, assim, são outros utensílios que as pessoas utilizavam naquela época. Hoje a gente acaba tendo mais, procurando coisas mais práticas, né? Então, assim, as louças, tudo é um pouco diferente, né? Vamos para a página, nós estamos na página 29, vamos para a página 30, 3 e o 0. Então, vamos lá. Página 30, ideias em construção. Na unidade anterior, vimos que cada família ou comunidade tem hábitos e regras para organizar suas moradias, que foi o que a gente aprendeu no outro capítulo, né? Agora veremos que essas construções podem ter formas variadas e também podem ser feitas com diferentes tipos de material. No Brasil, a maioria das moradias é feita de alvenaria. Será que em outros lugares também é assim? Alvenaria. O que quer dizer alvenaria? Né? Sempre quando tem uma palavra grifada aqui, né, em outra cor, a gente sempre tem um significado dela, né? Alvenaria são construções de tijolos, né, que são ligados por cimento. Que a maioria das casas né? Alguns ainda moram em casas de madeira, mas a maioria é feita de alvenaria. Então, agora nós vamos observar algumas moradias, né, que podem ser encontradas em diferentes partes do mundo. Aqui nós temos o iglu. O iglu é uma moradia usada pelos inuites, povo do Canadá, quando precisam passar dias caçando. Por ser uma região muito fria, o gelo ajuda essas pessoas a se proteger do frio. Então a gente acha, nossa, mas ele vai congelar lá dentro. Mas não. Ele forma uma barreira contra as nevascas, contra as temperaturas muito frias, né? Então aqui acaba protegendo eles, né? Então é uma moradia feita de gelo, né? E aí a gente vai ver aqui o Canadá. Vamos ver aqui no mapa aonde fica o Canadá. Vai mostrar aqui no mapa mundi, esse aqui é o nosso mundo inteiro, né? Lembrando que nós estamos
Bem aqui, ó. Nós estamos bem aqui. Nosso Brasil está aqui. Canadá, onde a gente acabou de falar que tem essas moradias, né? O iglu, que é essa moradia feita de gelo, ele está bem aqui em cima, ó, bem na minha mãozinha aqui. Então, ele está um pouco longe, né, da gente, né? Então, ele está bem aqui. Então, vamos para a página 31, ver outros tipos, né? As moradias de palafita na região do Mianmar são construídas sobre estacas de madeira fincada nas margens do rio. E essas moradias também são encontradas no Brasil. É uma palafita, ó. Elas são estacas, né, de madeira, né? Elas são fincadas nas margens do rio. Às vezes a gente assiste alguns filmes nacionais, a gente acaba vendo esse tipo de construção, né? Mas Mianmar, vamos olhar lá no nosso mapinha, se ele fica muito longe da gente. Vocês lembram que a gente fica aqui, né? O Brasil. E aí o Mianmar fica aqui, crianças, aqui, ó. Bem aqui, ó. Então, nós temos essa longa diferença aqui, né? Então, fica bem longe. Nós temos, ó, na Capadócia, região da Turquia, é possível encontrar casas construídas dentro de rochas. Olha só, crianças. Ó, as casas são construídas dentro de rochas. Olha que legal. Então, cada região, vamos olhar lá no nosso mapa onde fica essa Capadócia, né? Que fica na Turquia. Então, ela fica bem aqui, ó, crianças. Aqui na minha mãozinha, ó. Bem nessa região aqui, ó. O branquinho é bem aqui onde fica a Capadócia. E aí, nós ficamos aqui, né? Então, fica um pouquinho longe também, ó. Vamos voltar lá para a nossa apostila. Agora, converse com seus colegas e responda. Todas as pessoas têm o mesmo tipo de moradia? Eu acho que não, né? A gente já tem visto, né? Desde as outras unidades, né? Que a gente não tem realmente o mesmo tipo de moradia, né? Existem diversos tipos, né, de moradias espalhados pelo mundo todo. Isso varia muito conforme os recursos naturais, os recursos que a pessoa daquela região ela tem. Então, ó, das moradias mostradas anteriormente, qual chamou a sua atenção? Qual chamou mais atenção, né? Então, a gente tem vários tipos aqui, né, construídas dentro de rocha, né, bem legal, né, crianças também. Vamos seguir adiante, né, crianças? Vamos para a página 32. Página 32. Saber como as moradias eram organizadas nos ajuda a conhecer um pouco dos hábitos das famílias do passado. As casas de pau a pique, também chamadas de taipa, são um tipo de construção muito antigo no Brasil. Os materiais utilizados em sua construção são a madeira, o cipó e o barro. Aqui nós temos outra palavrinha. Cipó. Cipó. Planta do tipo trepadeira que se enrola nos troncos de árvores, assemelhando-se a cordas, né? A gente vê muito nos filmes, né? Ele se pendurar para, como ali já fala que é parecido, né? Assemelha-se a uma corda. Então as pessoas se balançam, né? Caem no rio, né? Brincando numa brincadeira. Mas é mais ou menos isso para vocês terem uma noção do que é o cipó. E aqui nós temos uma casa, ó, de pau a pique. Os materiais que elas são feitas é madeira, o cipó e o barro. Nós estamos na página 32, vamos para a página 33. Antigamente, as pessoas cozinhavam em fogões a lenha. Por isso era comum a cozinha ficar cheia de fumaça. Veja na obra a seguir um exemplo de cozinha com fogão a lenha. E aí a gente ainda vê muitos lugares, principalmente a gente vai num sítio, né? A gente tem alguém conhecido que mora em sítio, tem uma casa na beira do rio, né? E aí gosta de uma coisa mais assim, né, rústica, né, mais antiga, né, e aí falam que a comida fica mais gostosa também, né, então, nós temos a imagem aqui, ó, de Almeida Júnior, Cozinha Caipira, de 1895, Olhos sobre Tela, Atervo Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, vamos observar aqui, ó,
Os utensílios utilizados para preparar os alimentos eram feitos de ferro. Ó. Aqui nós temos um bule, né? E um caldeirão de ferro, que é o que a gente tinha antigamente, né? Tudo foi se adaptando, mudando um pouco a forma que os nossos utensílios são feitos, né? Vamos para a página 34. Um hábito na maioria das famílias dessa época era comer com as mãos, pois os talheres eram muito caros. Aqui a gente vê um garfo, e ele é um garfo de prata, por isso que eles eram muito caros, né? Então, as pessoas tinham o costume de comer com as mãos, porque para comprar um talher, né? E aí eles eram todos de prata, só realmente quem tinha muito recurso para poder comprar. A lavagem dos utensílios e das roupas era feita fora de casa, ou na beira do rio, pois as moradias não tinham água encanada, igual a gente tem hoje, né? Que é só abrir a torneira ali, né? Então, aqui, entreviste uma pessoa de sua família e pergunte: em qual cômodo da casa a louça é lavada? B. Em qual cômodo da casa as roupas da família são lavadas? Então, é uma pergunta, né, criança? Sempre quando a gente tem esse sinalzinho aqui, ó, no final, quer dizer que estamos fazendo uma pergunta para vocês. Então, vocês vão responder essas duas questões. Em qual cômodo da casa a louça é lavada? E em qual cômodo as roupas da família são lavadas, né? O quintal, por sua vez, era usado pelas famílias para cultivar alimentos ou criar animais. Atualmente, grande parte das moradias que têm um quintal para essa finalidade são sítios e as chácaras, né, crianças, que a gente já estava até falando. Mas geralmente eles são localizados na área rural. A área rural, né? A área rural quer dizer que é ligada ao campo, né? Então a gente quase não vê na área urbana, como a gente fala, né? A área rural quer dizer o campo. E a área urbana a gente fala que é aqui dentro da cidade. Mas aí viremos em outro momento. Página 35 agora, 3 e o 5, para ninguém se perder. Ó, aqui a gente tem uma noção dos sítios, ó. E aí a área rural com bastante verde, né? Não temos prédios, não temos muitas casas, às vezes as casas são longe, né, uma da outra. Então aqui nós temos uma área rural. Outra construção antiga é o casarão colonial, né? A gente estava falando, né, exatamente sobre aquela cozinha colonial. Então aqui nós temos um casarão colonial que tem portas e janelas voltadas para a rua. Então, página 35, depois do 35 vem o 36. Como nessa época não havia eletricidade, né? Nas casas, os moradores dos casarões utilizavam castiçais com vela ou candelabros que serviam para iluminar os ambientes. Então, aqui nós temos um castiçal, né? Que ele é um suporte, né? Um suporte. Ele coloca uma vela aqui, né? Então, ele tem um suporte, o castiçal, ele tem um suporte para uma vela. Enquanto aqui, ó, a gente fala de candelabro, a gente coloca mais de uma vela, né? Então, às vezes, para durar mais tempo ou para ter uma iluminação maior, né? Então, esse é o castiçal e o candelabro, ele tinha mais velas. Com o tempo, as casas passaram a ter varanda. Tornou-se comum o uso de rede de descanso, que é um objeto de origem indígena. Isso fez com que as varandas se transformassem em um espaço de descanso e lazer nas moradias, né? Então aqui nós temos, ó, uma varanda, né? Muitas casas de vocês também têm, né? Atualmente no Brasil, a maioria das pessoas mora em casas ou apartamentos. As casas podem ser do tipo térrea ou sobrado. Já os apartamentos são moradias que, no seu conjunto, formam aqueles edifícios altos, né, crianças? Então, vamos ver o que essas palavras significam, né? Térrea, que fica no nível do solo, né? A maioria das casas é térrea. E o sobrado é que possui 2 andares, 3 andares, né? Que geralmente a gente precisa utilizar uma escada, né? Para poder subir.
Então, vamos dar sequência. Depois da página 36, vamos para a página 37. Aqui nós temos casas, né? E os edifícios aqui. Em certos casos, as famílias que vivem em apartamentos têm que dividir alguns espaços com as outras. Veja os exemplos a seguir. A gente já viu, né, a respeito dos espaços de lazer, que todas as crianças daquele prédio vão utilizar. E aqui nós temos a garagem, né, que também todos os carros ficam no mesmo local. O salão de festas, né, então, e o corredor, a escada, o elevador, para quem mora naqueles prédios bem altos, né, crianças? Crianças, essa é a nossa aula de hoje. Vamos dar sequência na próxima aula. Nos vemos na próxima aula. Beijos e até lá!